Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver uma animação de Phineas e Ferb chamada de A Subtrama de Perry. Mas antes do vídeo realmente começar e eu mostrar um pouco da animação, eu irei dar um breve resumo do que é a história do desenho oficial Phineas e Ferb. Para aqueles que não assistiram o desenho, não entrem no vídeo sem entender nada. Phineas e Ferb é uma série animada que acompanha dois irmãos, o Phineas e o Ferb. Em suas férias de verão, a cada dia eles criam várias invenções e aventuras malucas, que sempre ocorrem no quintal da casa deles. Eles acabam sempre desafiando os limites, com a ajuda dos seus amigos, mas sim o conhecimento dos pais deles. Durante todo o desenho eles constroem várias coisas incríveis, como montanhas-russas ou até mesmo portais. Enquanto tudo isso está ocorrendo, a irmã mais velha deles, a Candice, está sempre tentando desmascará-los para a mãe dela, mas por algum motivo as criações sempre acabam desaparecendo ou se escondendo na hora certa. Paralelamente temos o Perry, que é um rico de estimação dos garotos, que secretamente, na verdade, ele é um agente secreto. Sendo um tipo de espião, ele vive secretamente fazendo várias missões para tentar derrotar um vilão, chamado Dr. Doofenshmirtz. E basicamente é assim que funciona cada episódio. Bem, agora que você já sabe um pouco sobre a história desse desenho, vamos poder finalmente iniciar a animação. A animação se inicia e nós vemos os dois irmãos, e eles estão conversando. O Phineas pergunta para o Ferb o que eles irão fazer essa tarde, e com isso, simplesmente nós vemos a empresa do vilão, e nós vemos que ele está no seu covil. Nós vemos o Dr. Doofenshmirtz e ele está colocando uma música no rádio, só que com uma cara totalmente maníaca. Simplesmente nós vemos que ele está colocando a música e após isso ele pega um objeto cortante e vai em direção a aparentemente o Perry, que foi pego por ele. O Perry está totalmente amordaçado e preso em uma cadeira, não podendo fazer nada. Enquanto isso, o Dr. Doofenshmirtz começa a se aproximar dele, novamente com um objeto na mão, e dessa vez ele chega perto o suficiente do Perry, dando a entender que ele o machuca. E com isso nós vemos que o Perry fecha seus olhos e fala uma coisa: "Me desculpe, mãe. Eu falhei." E com isso a atenção é mudada para os irmãos, onde vemos que eles estão olhando para um tipo de cubo flutuante 3D. E com isso o Phineas olha para trás e pergunta aonde está o Perry. E novamente nós vemos o vilão, onde ele está dizendo adeus para o Perry, enquanto segura um tipo de cérebro, provavelmente sendo do ornitorrinco. See you tomorrow. Oh, ahí estás, Perry. O que ocorre é que o Dr. Doofenshmirtz ele aperta um tipo de alavanca que acaba levando este cérebro para um tipo de tubo. E nós vemos que no local que o tubo está, aparecem vários tipos de corpos, provavelmente sendo do Perry. E com isso nos é mostrado um tipo de Perry que está sendo utilizado provavelmente para experimentos. Novamente, agora em um tanque, nós vemos um tipo de corpo do Perry e ele acaba sendo sugado por outro tubo. E este outro tubo começa a aparentemente formar o seu corpo como se estivesse fazendo ele crescer. Então ele é jogado para fora. E nós vemos que ele está de frente aos irmãos. E com isso, Phineas apenas responde: "Aí estava você, Perry." E novamente nós vemos de perto Perry e ele está chorando. E é assim que acaba a animação. E com isso, agora eu posso falar um pouco sobre as minhas teorias e o que eu entendi dessa animação, que eu tenho que admitir que não é muito, já que a animação é bastante curta, mas eu tentarei explicar para vocês o que dá-se a entender. A minha teoria basicamente consiste que o Dr. Doofenshmirtz
há muito tempo atrás acabou enfrentando o Perry, como sempre acontece no desenho, só que chegou um momento que finalmente ele conseguiu vencer o Perry, ao ponto que ele acabou matando o Ornitorrinco. E assim ele finalmente se tornou um verdadeiro vilão, totalmente malvado, já que ele tirou a vida de um ser. Só que com essa questão ele continuou com seus planos maléficos e percebeu que não tinha a mesma graça de alguém estar atrás dele, de tentar sempre o impedi-lo, já que agora o Perry não estava mais nas suas costas, sempre tentando o impedir, assim como acontecia no desenho. Isso provavelmente começou a afetar ele, já que ele estava acostumado com isso todos os dias. E até que ele chegou no momento que ele decidiu que iria tentar clonar o Perry. Dessa forma, ele começa vários experimentos com o que sobrou do corpo do Perry, ao ponto que ele consegue criar clones. E para quem assistiu o desenho, sabe que isso não é uma coisa exatamente impossível, já que o Dr. Doofenshmirtz já fez coisas muito melhores que isso. Ele já conseguiu fazer coisas até inacreditáveis com a tecnologia. Então fazer clones não seria tão difícil para ele. Após ter conseguido finalmente clonar aquele espião, ele continuou com aqueles dias normais, onde o Perry sempre estava atrás dele tentando parar os planos maléficos do doutor. E dessa forma se iniciou um tipo de ciclo, onde o Perry estava sempre indo atrás do doutor para parar os seus planos, mas o doutor, depois de um tempo, sempre acabava vencendo ele e acabava o matando, talvez por pura maldade. Com isso, ele acabava sempre fazendo um novo clone, como nos é mostrado todos aqueles copos que estão sendo jogados fora, provavelmente sendo de todas as vezes que o Perry teve um novo clone. E bem, essa é a minha teoria. Claro que há vários furos nela e também perguntas, como exemplo, por que o Perry simplesmente não fugiu? Ou por que ele continuou indo atrás do doutor, mesmo sabendo de tudo, já que ele ainda se lembra? Já que é o que dá a se entender no final, quando vemos que o Perry está chorando. Então por que, mesmo ele se lembrando de tudo, ele ainda vai até lá? E por que ele não contou para a organização que cuida dele? São muitas perguntas, mas mesmo assim, esse foi um pouco do que eu consegui entender e tentar encaixar para que fizesse sentido. Mas bem, muito obrigada por assistir. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para receber mais vídeos como esse. E também pôr no meu Instagram, chamado de Kizona. Lá eu posto várias coisinhas, sempre dizendo quando vai ter vídeo e também quando não vai ter. Mas bem, obrigada por tudo e tchau!